Vamos, então, refletir a palavra de Deus. Nós temos observado a nossa série nas epístolas pastorais. Nós já estamos caminhando para o finalzinho aqui da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 6. Nós observaremos alguns sermões no capítulo 6. O tema da nossa série é os oficiais da igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. E em inúmeras formas nós temos sido muito emblemáticos em inculcar essa perspectiva como um instrumento por meio do qual nós mostramos a filosofia ministerial da nossa igreja para toda a igreja. E nós vimos de inúmeros aspectos aqui que oficiais piedosos, tementes a Deus, profundamente convictos de sua vocação, são instrumentos de graça para preservação, para proteção e para nutrição da casa de Deus. Então, o contexto em que nós estamos aqui é que Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso. Paulo sabe que essa igreja ela não é mais aquilo que era, ao ponto de não poder nem ser chamado mais de igreja, sucumbiu às investidas de falsos pastores, falsos mestres, falsos pregadores, que pregaram segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria vontade, e não segundo a vontade de Deus, e fazendo isso, corrompeu completamente a igreja. Então, para socorrer essa igreja, Paulo não envia nenhum programa, Paulo não envia nenhuma atividade, Paulo envia um homem cheio do Espírito Santo de Deus, encharcado de piedade e um senso de compromisso com a sua vocação e com Deus, absurdo, para socorrer como um antídoto para o veneno. E é aí que Paulo, então, envia uma carta orientação, dando instruções, mostrando os caminhos por meio dos quais Timóteo precisará percorrer para, então, fazer com que aquela igreja voltasse ao local que ela nunca deveria ter saído, o local como centro da vontade de Deus. E nós temos visto, por muitos ângulos, que dentre as correções que Timóteo é orientado a fazer na igreja de Éfeso, está justamente o restabelecimento. Se vocês observarem, essa já é a 7ª pregação, o 7º sermão, falando sobre a diversidade no cuidado da igreja do Senhor. Dentre outras coisas que Timóteo precisa fazer, uma das orientações de Paulo diz respeito à harmonia e à unidade da igreja. A harmonia e a unidade da igreja precisa ser restabelecida. Aquele amontoado de pessoas, e é muito importante que os irmãos entendam isso, aquele amontoado de pessoas, por mais que socialmente, religiosamente fossem chamados de igreja, o ponto de Paulo é que aquele amontoado de pessoas não é mais o igreja. O igreja é possível ser identificado e ela é distinta de outros amontoados de pessoas e de outras pseudo-igrejas que, na verdade, não são igrejas. Então, aquele amontoado de pessoas precisa retornar à posição que deixaram. A casa de Deus, que ela não é mais. A igreja do Deus vivo, que não é mais. A coluna, o baluarte da verdade, que não é mais. Por isso, os devidos caminhos das mentes e dos corações precisam ser encontrados. O ponto de Paulo a Timóteo precisa entender isso muito bem, é que cada uma pessoa tem um caminho distinto para o coração e para a mente. Cada grupo de pessoas também tem um caminho distinto para o coração e para a mente. E essa diversidade, ela precisa ser observada, porque o ponto principal não é fazer um sermão, não é dar uma aula, não é dar uma exortação, é simplesmente, tão somente, mudar mentes e corações e colocá-los vertidos, dobrados diante de Cristo. Esse é o propósito. É isso, por exemplo, que nós fazemos aqui. Nós não estamos simplesmente em uma reunião. Nós não estamos simplesmente em um culto. Nós estamos prestando o culto a Deus como se fosse o último das nossas vidas. Como se nós fôssemos morrer hoje. Nós nos empenhamos o máximo, nós vertemos todo o nosso ser aqui
para prestar um culto ao único Deus soberano, dono das nossas almas, proprietário do nosso coração. E Timóteo precisa então entender isso, que dentre a diversidade de grupos de pessoas, ele precisa encontrar o caminho da mente e do coração. A igreja do Senhor é uma unidade em diversidade. E as nossas diversas personalidades, as nossas peculiaridades, elas são, na verdade, riqueza da unidade da igreja e não motivo de divisão. Comumente, fora do ambiente da igreja, quando nós não somos crentes, quando nós não temos convicções muito fortes da palavra de Deus, quando nós não vamos com a cara de alguém, nós dizemos que o santo não bateu, que nós não temos nenhum ponto em comum, nós não temos conexão, aquele relacionamento não deu liga. Nós então usamos esses argumentos para não desenvolvermos amizade, não desenvolvermos proximidade, não desenvolvermos relacionamento. Porque o que nos conecta aí fora são as nossas afeições, são aquilo com que nós compartilhamos algum tipo de compromisso, necessidade, sonho e aí por diante. Dentro da igreja não é isso. Essa diversidade, ela é simplesmente ligada, unida, vinculada pela fé em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo batismo por meio do qual nós passamos, pela esperança que nós temos do retorno de Cristo. É isso que nos liga, não só as nossas afeições, que são completamente voláteis, suscetíveis às circunstâncias do nosso dia a dia. Não é isso que nos causa unidade. Daí, então, com maior vigor, nós percebemos que a diversidade é a grande beleza da unidade da igreja. Porque se fôssemos por nós mesmos, por exemplo, eu talvez não tinha relacionamento com a maioria de vocês. Existiam pessoas aqui que já teriam escolhido não se aproximar de mim, por exemplo. Existiam pessoas aqui que talvez teriam escolhido não se aproximar de você. Quantas vezes você foi chato? Quantas vezes você pisou no pé de alguém, no calo de alguém? Quantas vezes você se mostrou uma pessoa completamente indesejável de se aproximar? Quantas vezes? Então, essa diversidade, ela é, na verdade, a grande riqueza e a revelação de que o que nos une não são as nossas afeições, não são as características em comum, a não ser a fé em Cristo Jesus e todas as coisas correlatas que eu acabei de dizer. Por isso, muito cuidado quando você for usar argumentos parecidos com esse para mostrar por que você não se aproxima do irmão ou da irmã, por que você não desenvolve relacionamento ou comunhão. Quando você faz isso, você está atestando a pobreza da sua teologia, a pobreza do seu conhecimento bíblico. Você, na verdade, está atestando não contra a pessoa, que na maioria das vezes é isso que a gente faz, a gente expõe alguns pontos que nós julgamos negativos, para não nos aproximarmos, e na verdade com isso nós estamos atestando deficiências em nós mesmos, e não naquele que nós queremos expor. Então, por isso, naturalmente, os líderes eles devem observar essa diversidade no cuidado do pastoreio da igreja do Senhor. E nós vamos seguir o ritmo que nós temos seguido. O cuidado em uma diversidade geral, versículo 1 do capítulo 5. O cuidado com as viúvas, ainda no capítulo 5, versículo 2 ao 16, Paulo gasta muito tempo falando sobre isso, então isso mostra que esse problema relacionado às viúvas era muito grande naquela igreja. O cuidado com os oficiais, capítulo 5 ainda, versículo 17 a 25. O cuidado com os empregados ou os escravos, versículos 1 e 2 do capítulo 6, que é o texto da nossa exposição. E o cuidado com os ricos, versículo 17 a 19 do capítulo 6. Então, na porção da carta que nós refletiremos hoje, Paulo novamente trata de um tema que ele já havia tratado, sobre o abuso da liberdade cristã. Ele já havia apontado isso a Timóteo ao falar do comportamento, por exemplo, das mulheres dentro da igreja no relacionamento entre irmãos. Lá no capítulo 2, vá lá no capítulo 2, a partir do versículo 8, observa essa corrupção da liberdade que foi conquistada em Cristo e derramada sobre nós. Quero, portanto, que os varões
2:8. Orem em todo lugar, levantando as mãos santas. A ideia de levantar as mãos santas é que as nossas mãos não têm nada que nos acuse. Então, se nós temos indisposição com alguém, se nós temos alguma sujeira que cause desunião, falta de unidade e desarmonia, nós levantaremos as mãos para nossa própria acusação, não são mãos santas. Quero, portanto, que os varões levantem as mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte, ou seja, com esse mesmo sentimento, com essa mesma disposição, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e em amor, e santificação com bom senso. Agora, tratando do mesmo assunto, pode voltar ao capítulo 6, tratando do mesmo assunto, Paulo enfatiza a Timóteo outros exemplos do que o falso ensino estava causando àquela igreja. E aqui é um tema muito importante. Você não ouve uma mera pregação. Quando você recebe a instrução do púlpito da igreja e dos vários relacionamentos discipuladores que nós temos na igreja, instrutivos que nós temos na igreja, você não recebe uma mera instrução, você não recebe um mero ensino. Isso trará consequência a todas as áreas da sua vida, porque formará convicções por meio das quais você viverá. Então, o ponto de Paulo é observar os vários cânceres, os vários prejuízos que os falsos ensinos estavam causando na vida da igreja, entre os irmãos e nos diversos relacionamentos. Então, isso deve nos levar a atenção a ter muito cuidado com o que nós ouvimos, muito cuidado com o que nós lemos, muito cuidado a quem nós damos acesso à nossa mente e o nosso coração. Porque a mente e o coração conduzem os nossos pés e os nossos braços. O ponto de Paulo, então, é que ensinos errados geram vidas contraditórias, que, por sua vez, se tornam oponentes ao evangelho, ao invés de defendê-los e propagá-lo. O ponto de Paulo aqui é destacar um princípio, que não se aplica somente no relacionamento de homem e mulher, não se aplica somente no relacionamento entre mulheres, e não se aplica somente entre o relacionamento de servo e senhor, de empregado e patrão. Mas é um princípio que, na verdade, se torna uma grande chave onde nós resolvemos todos os conflitos, seja da igreja ou fora da igreja. O ponto de Paulo é justamente apontar esse princípio. Qual é o princípio? Nenhuma paz, nenhum conforto, nenhuma liberdade ou valor é superior à preservação do evangelho e o seu avanço. Nenhuma paz, nenhum conforto, nenhuma liberdade ou valor é superior à preservação do evangelho e o seu avanço. E embora o nosso tema maior seja o pastoreio da igreja do Senhor, observando essa diversidade, nós temos um tema muito específico para refletir sobre esses versículos. O tema da nossa reflexão, que também será o tema da próxima reflexão, onde nós falaremos sobre os ricos na igreja, é a superioridade da preservação do evangelho. Olha como isso encalça o princípio que eu acabei de falar. A superioridade da preservação do evangelho. Então, observa. A obra do evangelho, ela é muito, mas muito superior
a qualquer dificuldade de relacionamentos que nós enfrentamos, inclusive entre escravo e senhor, mas muito superior mesmo. A preservação e o avanço do evangelho é muito superior às nossas dores, aos nossos sofrimentos. É isso que faz com que as nossas dores sejam redentivas, com que os nossos sofrimentos sejam redentivos. Se nós sofremos olhando simplesmente para a nossa dor, para a necessidade de que o sofrimento passe, se nós passamos enfermidades, compartilhamos de leito de hospitais, simplesmente observando as nossas orações, observando simplesmente que as nossas dores passem, que as nossas lágrimas parem de ser vertidas, o nosso choro não ecoará na eternidade. O nosso choro não propagará o bom perfume de Cristo, não propagará a graça e a misericórdia do Evangelho, no Evangelho do Senhor Jesus, do Deus da vida. Isso é um ponto muito importante para nós entendermos todos os tipos de relacionamento e eventos que nós desfrutamos. Nada é superior à preservação e à propagação do Evangelho. E eu creio que já ficou muito claro, muito evidente o porquê essa exortação ela se torna uma máxima. Por que ela serve de princípio que deve reger as nossas vidas? Por que ela nos diz respeito somente a uma realidade cultural que está muito distante da gente, entre escravos, que eram propriedades de senhores, e do relacionamento, então, de ricos que massacravam aqueles que menos tinham? Por isso que elas se formam um princípio. Então, observe como interiorizar esse princípio é absurdamente enriquecedor para uma vida piedosa, irmãos. Porque nós saímos de cena, nós saímos do foco. Aquele que é dono de tudo, aquele que é infinitamente superior e maior do que nós, é ele que aparece, independente das circunstâncias. É por isso que não faz sentido lavar roupa suja na igreja. É por isso que não faz sentido ficar resolvendo problemas na igreja, dificuldades na igreja, que sempre haverão, apesar disso não ser normal, mas sempre haverão. Não faz sentido ficar ouvindo partes. Porque quando nós ouvimos partes, querendo ouvir partes, nós estamos dizendo que em algum momento nós vamos encontrar aquele que venceu e aquele que perdeu. Aquele está correto e aquele que está errado. Enquanto isso, quem é que perde? O Evangelho. A igreja. É isso que perde. E nós perdemos muito tempo com isso. Muito tempo com esse tipo de dificuldade, tentando resolver coisas de uma forma completamente incorreta. Nós podemos ter toda a boa disposição no coração. Nós podemos ter toda a boa intenção. Mas isso não faz dessa intenção ou dessa disposição verdadeira, segundo aquilo que o Senhor espera de nós. Então, observe a importância de interiorizar isso. Com isso, você adquire, como eu falei, uma chave para a resolução de conflitos, seja interiores ou exteriores. Sejam conflitos na sua alma, que só você vê, ou conflitos de relacionamentos em quaisquer lugar, seja no trabalho com colegas de trabalho ímpios, com patrões ímpios, seja na escola, seja na circunvizinhança da sua casa, seja dentro do seu lar, dentro da igreja, então. Você, então, observa que essa chave, ela abre a porta para a resolução de qualquer tipo de conflito. Entenda que ninguém está dizendo que vai sair um perdedor ou um vencedor desse conflito. O ponto aqui é de que as suas percepções devem ultrapassar essa categoria. Essa categoria está em outro âmbito, em outro patamar. O ponto é quando o Evangelho vence. Não é você. Não é aquele contra quem você tem um litígio, uma dificuldade. É o Evangelho. Nós estamos refletindo em outro patamar, bem mais superior do que esse tipo de consideração. Ou seja, independente do tipo ou nível de dificuldade de relacionamento que você enfrente, ou até mesmo questões éticas, essa chave fornece a solução. O que deve prevalecer é a preservação e o avanço do Evangelho. Essa é a chave. O que deve prevalecer é a preservação e o avanço
do Evangelho. Quando você tem uma forte afeição, um forte desejo de sair vitorioso de qualquer tipo de conflito, você acha que irá exaltar quem? É porque eu quero a justiça. Mentira. É porque eu quero fazer o que é correto. Mentira. Não é isso. E você sabe. Lá no fundo você sabe. Você quer ser o certo. Você quer ter o desejo da vitória. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso muito bem. Então vamos ao texto aqui. Texto de Paulo. Conforme nós vimos com o comportamento ali das mulheres que foi exposto, ao que parece, esse problema também foi resultante do abuso dessa compreensão da liberdade cristã encontrada em Cristo. Então observa que nós pegamos verdades bíblicas, verdades escriturísticas e a corrompemos para que nós saiamos certos, para que nós ganhemos. Nós pegamos verdades bíblicas, verdades cristãs e nós simplesmente corrompemos essa verdade para que nós ganhemos algum prazer de carnalidade. Olha como nós somos maus. Olha como nós somos perversos. É isso que nós fazemos. Esses dois versos, eles podem se mover, o versículo 1 e 2, de uma situação geral, que seria o versículo 1, para uma situação bem mais específica, que seria o versículo 2. É aquele que tem o Senhor crente, ou o Senhor não crente, versículo 1, e é aquele que tem o Senhor crente. Ou é aquele que tem o patrão crente, ou é aquele que tem o gerente crente, ou é aquele que tem o supervisor crente, ou é aquele que tem tudo isso, mas ele não é crente, ou mais. É aquele que é escravo e deve servir como crente, e aquele que é escravo e em algum momento ele serve como um não crente. O ponto é que se o servo ou o empregado é escravo, ele tem que servir como crente, assim como ele professa ser, com um bom testemunho de Cristo. Porque a sua reputação irá refletir na reputação da igreja. E esse é justamente o ponto de Paulo aqui. A forma como nós nos portamos, a forma como nós vivemos, reputa algo ao testemunho da igreja. Ou embeleza, ou macula, mas reputa algo ao testemunho da igreja. E se vocês observarem, é essa realidade que meio mundo de evangélicos não estão comprometidos. É precisamente essa realidade. Meio mundo de evangélico não liga 1 centímetro para como o seu testemunho de vida, para como a sua conduta irá refletir no testemunho da igreja, na reputação da igreja. Mas é essa preocupação que nós devemos ter. Olha o versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem, aqui está falando de escravo, né? O jugo aqui seria propriamente a escravidão, e nesse sentido, independente de ser com o Senhor crente ou com o Senhor não crente, escravidão é escravidão e jugo é jugo. Jugo é aquele instrumento que colocava em cima dos bois para arar o campo. Então, é o peso sobre o seu pescoço, o peso sobre os seus lombos, o peso que lhe escraviza, lhe aprisiona e lhe força a fazer algo sem que você não tenha direitos. Ou, pelo menos, direitos como você queria ter. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, o próprio dono aqui, o próprio patrão, então, trazendo de forma mais aplicativa para nós hoje. Então, evidentemente, irmãos, como é que nós sabemos que esse era um problema ali muito recorrente? Primeiro porque Paulo deixa aqui de forma muito categórica, né? Mas o ponto é porque a honra que é requerida aqui para os patrões é uma honra que é requerida a todo cristão. Todo cristão, por causa de Cristo, é digno de honra. Todo cristão deve honrar uns aos outros. O ponto é que, em alguma medida, especificamente, isso não estava acontecendo com os patrões, com os senhores.
seja eles crentes ou não crentes, eles voluntariamente, por se acharem então desprezados pelos seus senhores e dignos de algo que eles não eram dignos, segundo a cultura daquela época, então, eles estavam desprezando. Então, o ponto de Paulo aqui é que eles deveriam ter uma disposição de mente particularmente direcionada para os seus senhores. Servo aqui é uma palavra que nós já conhecemos, é uma palavra muito conhecida da língua grega, chama doulos. Doulos significa alguém controlado por outro, alguém que não desfruta de liberdade, alguém que não tem salário. E é muito difícil ser aplicado aos nossos dias no nosso contexto. Daí, então, a importância de entender um princípio. Porque entendendo o princípio, então, nós fazemos aplicações, não somente a relação que nós temos entre patrão e empregado e patrão, como também nós colocaremos em todos os âmbitos da nossa vida, né? Quando Paulo os exorta a ter uma disposição muito específica, quando ele diz considerem, essa é uma exortação aqui. Paulo está dizendo que eles precisam continuamente, constantemente, ter uma disposição de mente resoluta. Eles devem resolver em suas mentes, e a ideia aqui é de que eles passem pelo processo intelectual, que eles considerem, que eles reflitam, e que isso gere uma disposição contínua de mente. Qual é essa disposição contínua de mente? Por que eles precisariam desse processo de desenvolvimento intelectual? Porque é o que eles não têm agora. Eles estão simplesmente rejeitando. Eles estão simplesmente desprezando. Então, eles deveriam ser colocados diante da palavra de Deus, terem os seus corações expostos e, então, diante disso, refletir qual deve ser a disposição. Então, reflitam e cheguem a um denominador comum de acordo com a palavra de Deus. Não é forçado, é uma convicção construída. Vocês devem construir essa convicção na mente de vocês. Então, tenham essa disposição. Qual é a disposição? Considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Dono, patrão. E tem um propósito para isso. O propósito não é para que você ganhe uma promoção. O propósito não é para que você deixe de ser escravo. O propósito não é para que o seu salário seja aumentado. O propósito não é para que a sua foto, o seu nome fique com destaque como um empregado do mês, como um funcionário do mês, ou com aqueles eufemismos, como um colaborador do mês. O propósito não é esse. Lembra, nós estamos refletindo em outro patamar. Nós já passamos desse patamar de barganha entre empregado e patrão. Eu não estou dizendo que essas realidades não existam, mas como cristãos, com mentes de outro mundo, com olhos de outro mundo, nós não pensamos nesses níveis aqui. Esses níveis eles são muito, muito baixos para nós. Nós o vivenciamos banhados pela revelação da palavra de Deus e nós vivemos como nós somos, habitantes de outro mundo que tocam aqui para serem sal e luz. Então nós estamos pensando em outro nível. Se isso tudo acontecer, não é a nossa ambição, foi apenas efeitos colaterais da expressão da boa ética cristã, da ética do mundo que há de vir, tocando essa presente era. São consequências. Consequências. Qual é o propósito? Para que o nome de Deus e a doutrina, especificamente o ensino de que do evangelho, não seja blasfemado. O que Paulo está dizendo com blasfemado? Blasfemado aqui é para que ele não seja sujado. Para que ele não seja reputado com a sua sujeira. Isso seria blasfemado. Por isso, a reputação da igreja deve ser um instrumento motivador para a modificação da nossa conduta. Qual é a reputação da igreja? 1 Timóteo 3,15 é a casa do Deus vivo. É a coluna e baluarte da verdade. É a casa de Deus, a igreja de Deus vive, a coluna e baluarte da verdade. Essa é a reputação da igreja. Diante de Deus, de acordo com Deus. Então isso deve modificar o quê? A nossa conduta, o nosso comportamento.
a nossa exposição moral. Então entenda, o falso ensino exaltador do homem estava causando insubordinação nos mais diversos níveis. Diante dessa perversão do evangelho causada pelos falsos pregadores, uma disposição ainda mais natural era que os escravos crentes, que tinham senhores crentes, desprezassem essa distinção, e lá vai mais um termo muito importante, vocacional. Nós somos iguais. Tu sabes, tu é crente, apesar de ser meu Senhor, mas tu é crente. Então tu sabes que nós somos iguais, porque o Senhor disse, lembra não do ensino de Paulo, não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre. Não há. E esse é outro princípio que deve ser considerado e absorvido por nós. Qual? O contentamento também diz respeito à satisfação no exercício da vocação. Não é porque o seu patrão é bom, não é porque o seu emprego é bom, não é porque o seu salário é bom. O contentamento também diz respeito à satisfação no exercício da sua vocação. Vocação, irmãos, é algo dado por Deus. Vocação é o mapa do contentamento. Quando você tem o profundo senso de vocação e entende por que você faz aquilo que faz, você tem um mapa do contentamento. Você tem um mapa da satisfação. Então, vocação nós não aceitamos. Nós simplesmente recebemos e não questionamos. Nós construímos uma profissão, nós construímos uma vida acadêmica, e esse é um processo de construção. E soberanamente a providência de Deus deve nos conduzir a essa realidade. Tem pessoas que nasceram, você percebe que elas desenvolvem os seus trabalhos de forma tão perfeita, de forma tão exata, que é impossível não ver a providência de Deus vocacionando essas pessoas, sejam crentes ou não. Tem pessoas que adoram medicina, mas não conseguem abrir um bucho de um sapo, senão desmaia. Não consegue ver sangue, senão desmaia. Naturalmente, sendo crente ou não, Deus não o vocacionou para essa profissão. Tem pessoas que exercem o direito com habilidade tão grande com palavras, pessoas tão eloquentes naturalmente, sejam crentes ou não, Deus estruturou tais pessoas para que, por meio da graça comum, o retardamento da podridão da nossa sociedade fosse freada até a plena consumação do plano de Deus. Isso é chamado de graça comum do Senhor. Esse é o perfeito senso de vocação. E aqui é um ponto. É verdade que o exercício pleno dessa vocação, ele pode sofrer alterações até a sua plena identificação. Mas enquanto nós não identificamos aquilo para o qual nós temos certeza que o Senhor nos chamou, a mesma conduta, a mesma disposição durante um processo, a mesma disposição do contentamento deve ser a marca da nossa vida piedosa no exercício do nosso trabalho, mesmo diante essas alterações nesse processo de identificação. Foi isso que aconteceu com José, por exemplo. Será que nós só vemos José contente quando ele era governador do Egito? Foi precisamente isso que aconteceu com José do Egito. Antes de se tornar o segundo homem do Egito, o governador do Egito, o contentamento, devoção e temor sempre estiveram presentes em sua vida, ou não? Muitos, antes de serem patrões, foram empregados. E muitos já foram patrões e agora se tornaram empregados. Então entenda algo aqui. Não são as circunstâncias que envolvem a nossa vida, nossa situação profissional, nossa situação financeira que deve determinar o grau, o nosso nível de devoção, contentamento e temor do Senhor. Essa não é uma relação de barganha, de troca. Nós não fazemos porque nós recebemos. Nós fazemos por fé, por convicção, por devoção. E aí, por mais que nós tenhamos os piores patrões, os piores supervisores, os piores gerentes,
Nós não fazemos para ele, nós fazemos para quem? Para o Senhor. Porque eu acho, não sei se você acha, mas eu acho que a cruz foi pior do que qualquer patrão perverso e tirano. Ou não? Eu acho que foi. O nosso Senhor enfrentou o quê? A cruz por nós. Então não existe nenhuma dificuldade ou rigor maior do que aquilo que o Senhor enfrentou por nós. E sabendo de que como crente o Senhor lhe preservará até o fim, você não receberá nada em que ele não lhe der força para suportar. É por isso que muito facilmente nós murmuramos, porque a murmuração engrandece o nosso ego. Nós somos o centro, são as nossas necessidades, é o eu falando. Somos nós nos fazendo como coitadinhos no altar do egoísmo em adoração. É por isso que a murmuração é tão deleitosa. É por isso que a autocomiseração é tão agradável muitas vezes, porque nos coloca como os beneficiários exclusivos de todos os piores sofrimentos do mundo. É mentira. É Satanás cochichando ao seu ouvido. É a sua carne tomando conta de si. É a sua carne abafando, adormecendo, matando o Espírito Santo de Deus que está dentro de ti. É justamente isso. Abra aí em 1 de Pedro capítulo 2, observa que é essa perspectiva mesmo que Pedro orientou aqueles crentes que estavam padecendo perseguição. 1 de Pedro 2,18. Diz assim, servos. Observe que não tem nenhuma condicional aqui, certo? Não tem servos. Sede submissos se servos. Dulos, escravos. Sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, Senhor, mas também ao perverso. Porque isto é grato, isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustiças por motivo de sua consciência para com Deus. Aí ele vai fazer um jogo de palavras aqui para nos levar ao raciocínio. Ele vai dizer o seguinte, ó, pois que glória há se pecando, se você fazendo o que é errado e sendo esbofeteado por causa daquilo que você fez o que é errado, você suportasse com paciência. Isso será o quê? Isso não será arrependimento. Isso não será uma obra de devoção. Isso será um instrumento de amargura. Isso será, qual é o nome da palavra que é parecido com arrependimento, mas não é? Remorso. Isso será remorso. Autocomiseração. Eu mereço. Eu fiz o que é errado. Eu mereço esse açoite. Eu mereço essa chicotada por causa de remorso. Que glória há nisso? Porque você fez por merecer. Não há glória nenhuma. Mas, entretanto, se quando praticardes o bem, sois igualmente afligidos e o suportai com paciência, isto sim é grato a Deus. Isso se levanta ao Senhor como aroma suave, como sacrifício vivo, porque mesmo não merecendo, ciente de que fez para Deus, você simplesmente suporta. Versículo 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados. Para quê? Para sofrer? Para aguentar chicotada? Não. Para dar o bom testemunho de Deus. Foste chamado, vocação. Para isto mesmo foste chamado. Para dar o bom testemunho de Deus nessas circunstâncias, nessa realidade. Pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para serdes, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado. Ele vai fazer a conexão justamente com a reflexão do versículo 20. Ele não recebeu porque errou. Ele não recebeu porque pecou. E não fazendo nada que o colocasse numa posição de merecer, ele recebeu os flagelos com paciência. Então ele é o
O testemunho, ele é o exemplo que nós devemos imitar. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, quando Paulo, por exemplo, escreve a Filemon em favor de Onésimo, pode abrir lá, Filemon, capítulo 2. Quem achar o capítulo 2 de Filemon diz amém. Quando Paulo escreve a Filemon em favor de Onésimo, a preocupação de Paulo, ela não é limitada pelo tema da escravidão. Paulo tinha uma oportunidade de tratar sobre o tema da escravidão aqui de forma muito categórica, mas ela não é limitada por isso, que era algo muito comum àquela cultura. Mas a relação entre irmãos no exercício da vocação concedida por Deus. Ao que tudo indica, durante os 3 anos que Paulo passou em Éfeso, pregando, fundando a igreja ali, Filemon ouviu a pregação de Paulo. Filemon, que era residente da cidade de Colossos, cerca de 160 quilômetros de Éfeso, de alguma forma ele ouviu a pregação de Paulo, foi convertido a tal ponto que a comunidade de Colossos passou a se reunir na casa de Filemon. Olha o versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade, ele está dizendo que eu tenho todo o poder e autoridade para fazer aquilo que eu vou dizer agora, mas não vou fazer. Ainda que eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, cara, tinha moral, não tinha não? O velho, e agora até prisioneiro de Cristo, olha o sofrimento e o flagelo como uma insígnia de autoridade do seu testemunho. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O ponto de Paulo, ao escrever a Filemon, tem o mesmo tom do que nós estamos tratando, ou que vamos tratar aqui no versículo 2, por isso toda essa introdução. A relação entre irmãos. Seja quais forem as distinções sociais, devem ser experimentadas em uma harmonia, cumplicidade e o fortalecimento da preservação do testemunho da igreja e do avanço do evangelho. Seja quais forem as circunstâncias, a harmonia deve estar presente, a unidade deve estar presente, a piedade deve estar presente, o fortalecimento mútuo deve estar presente. Olha o versículo 11. Olha interessante o que Paulo vai fazer. Ele vai mostrar a diferença de quando uma pessoa é crente e quando não é crente para o mesmo exercício da função. Vocação. Versículo 11. Ele antes te foi inútil. Agora, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Por quê? Porque eles são colaboradores do evangelho. Por isso que é útil a Paulo. Por isso que também será útil a Filemon. Não somente, obviamente, por ser colaborador do evangelho, porque ele vai servir como escravo de uma forma que ele não serviu antes. Versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer do Senhor. Observe o entendimento de Paulo nessa relação em providência de Deus. Olha o versículo 15 novamente. Quando Paulo diz não como escravo, é porque não é um simples escravo. Ele retomou a posição de escravo. O ponto de Paulo é que ele observasse com a mesma utilidade que Paulo observa. Por isso que agora ele é mais útil. Olha o versículo 15, que é o que eu quero chamar a atenção. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. O que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte: a soberana providência de Deus afastou Onésimo, embora ele tenha fugido.
Embora Onésimo tenha fugido, por isso que foi capturado, por isso que estava preso, o ponto de Paulo é que foi a soberana providência de Deus que afastou o escravo do seu senhor, que afastou Onésimo de Filemão. O entendimento de Paulo é de que Deus fez isso para mostrar algo muito singular, que é o tema principal de Filemão, dessa carta. O poder transformador do evangelho. Antes não era, agora é. Por quê? Porque ele foi tomado pelo evangelho. Ele não é mais o que ele era, ele é outra pessoa. Ele é uma nova criatura. Aquele que fugiu morreu. O que tu receberás agora é o que vive, não nele, mas em Cristo. E com isso, devolver a Filemon não um rebelde, mas um servo fiel que entende qual é a sua vocação. E um detalhe aqui, ainda como escravo. Agora reflita comigo. Existia aqui várias oportunidades para Onésimo deixar de ser escravo. Primeiro, pela providência de Deus. Mas Deus devolveu Onésimo ainda como escravo. Depois, pela solicitação de Paulo. Mas Paulo o pede para que seja recebido como escravo. Pela causa do evangelho, como propagador de boas novas aos perdidos e especialmente aos escravos. No entanto, Paulo mostra que o campo de evangelização e a vocação de Onésimo é o campo de trabalho, de propriedade de Filemon, sendo Onésimo escravo. Lá é a vocação dele. Lá é o campo de evangelização. Lá é o altar de adoração onde ele prestará culto ao Senhor. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar dos morávios. Os morávios eles foram descendentes de John Hus, um pré-reformador do século XIV para o século XV, antes de Lutero. Os moravianos receberam a influência de John Hus e formaram ali uma linha contínua cristã, piedosa. Eles ficaram conhecidos especialmente nos grandes despertamentos, avivamentos do século XVIII. Um movimento pietista com fortes convicções evangelísticas e missionárias. Mas existe um relato muito intrigante de 2 jovens moravianos que ficaram sabendo que em uma ilha da Índia havia um campo com cerca de 3.000 escravos africanos. E esses 2 jovens morávios prontamente colocaram no coração para evangelizar esses escravos africanos. Mas eles souberam, em contato com o senhor desses escravos, que era britânico, que eles só podiam ter acesso a esses escravos se eles mesmos fossem escravos, porque os escravos ali não ouviriam baboseira ou futilidade alguma. E assim eles fizeram. Eles venderam a si mesmos como escravos. Eles se doaram a si mesmos como escravos para o resto de suas vidas, mesmo sabendo que eles gozariam dos mesmos rigores que aqueles escravos. Eles se entregaram por causa do objetivo de pregar o evangelho aos escravos, que agora eram coiguais. E com isso eles se tornaram a maior expressão do evangelho para aquele campo de escravidão. Agora observa o versículo 2, do capítulo 6. Essa nota adicional que Paulo dá. Também os que têm servo fiel. Fiel aqui é crente. Os que têm servo crente. Não trate, a ordem aqui está justamente no trato. Não trate com desrespeito. O que é tratar com desrespeito? Aqueles escravos, aqueles servos estavam julgando os seus donos sem valor, sem dignidade, sem honra suficiente para requerer deles o respeito. Qual é o argumento de Paulo? Porque é irmão. Não trate porque é irmão. Observa isso. Paulo está dizendo aqui algo muito importante. Mesmo fora dessa relação trabalhista, Paulo está dizendo que nós somos guardiões da reputação do nosso irmão. Muito importante isso. Nós não temos a liberdade, essa é uma liberdade que Cristo não conquistou para nós,
se nós julgamos que isso é uma liberdade. Nós somos guardiões da reputação do nosso irmão, seja patrão ou empregado, seja quais forem as relações sociais. Nós somos guardiões. Porque esse é o argumento de Paulo. O argumento de Paulo não é ético aqui. É ético o argumento de Paulo? Qual é o argumento de Paulo? Porque é irmão. É irmão. Nós refletimos sobre isso quando nós falamos sobre julgar o próximo no Sermão do Monte. Quantos pecados o Senhor Jesus Cristo poderia jogar seus na sua cara? Você consegue contar? E quando você compartilha daquilo que você julga defeituoso no seu patrão, do seu irmão com outra pessoa, quantos pecados seus Jesus Cristo poderia compartilhar com o outro? Será que você ia ficar envergonhado? Será que você ia se sentir humilhado? Como você se sentiria? Agora, quando você olha para um irmão e você considera o pecado do seu irmão contra você imperdoável, você é mais perfeito e justo do que Cristo, que perdoou esse pecado que você condena agora. Não é ilógico isso? É ilógico, não é ilógico isso? Então, isso aqui não só se aplica somente nessa relação de patrão e empregado, mas se aplica a tudo. Mas o ponto de Paulo aqui é muito específico, porque parece que quando nós estamos no mercado de trabalho, nós nos colocamos a um ponto de exaltação tão aguerrido que nós não suportamos ouvir um grito, nós não suportamos ouvir o patrão de mau humor, nós não estamos nem um segundo tendo empatia com aqueles que têm uma carga maior, mais pesada do que nós, que são os nossos líderes, seja em quaisquer lugares que forem. A carga dele é muito mais pesada do que a sua. A responsabilidade dele é muito mais pesada do que a sua. E independente disso, aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, foi ele que colocou aquele para ser o seu patrão, a sua patroa. Você tem o patrão que você deveria ter. Você tem o emprego que você deveria ter. Você tem o gerente, o supervisor que você deveria ter. Então, para de mimimi, para de frescura. E se acha que não é isso, estuda e de forma ética e piedosa procura outro emprego. Mas não testemunha contra a igreja, contra o evangelho e contra a sua fé. É ridículo ver crente falando mal de patrão, falando mal de salário. É ridículo. Cadê a soberania de Deus? Cadê a santa soberania de Deus? Que não permite que nenhuma folha sequer caia da árvore sem que assim ele determine. E aí você acha que ele não vai se preocupar com você? Se ele deu o filho dele para morrer por você, para mostrar o tamanho do amor dele, que nem sequer nós conseguimos calcular. Aí você acha que ele não olhará para isso? Deus é o cego que não vê. É porque Deus sabe que existem áreas do seu coração que só serão tratadas com aquele patrão, com aquele supervisor, com aquela realidade. E o quanto mais você demorar a perceber isso, mais você vai ficar nesse processo aí. Mais você vai ficar nessa fase. Mais você vai vivenciar o inferno. O dia para você não começa como uma oportunidade de adorar e glorificar a Deus. Começa com rigor e a chatice de mais uma vez ter que ir ao trabalho. Mais uma vez. Ah, meu Deus, tenho que suportar aquilo mais uma vez. E você acha que glorificou a Deus ali? Sério? Você não teve nem contentamento, você não soube nem o que é vida. O único contentamento que você teve talvez foi gastar o dinheiro que nem você tem, comprando coisas, fazendo contas. Aí você é colocado ainda mais preso nesse círculo vicioso, esse ciclo vicioso. Também os que têm senhor crente, fiel, não trate aqui a mesma disposição daquilo que eu falei de considerem.
É a mesma ideia. É de que nós devemos ter uma disposição em nossa mente que gera um comportamento. Não trate com desrespeito porque é irmão. Ao invés de tratar com desrespeito, pelo contrário, trabalhem. Ele está dizendo discutam aqui, não. Ele está dizendo argumente? Não, ele trabalhe. E é interessante, porque se doulos e escravo é substantivo, trabalhe aqui é dúleo, que é a forma verbal do substantivo. Então, se nós formos ao pé da letra, ele está dizendo, escravizem-se. É isso que ele está dizendo. Se fostes feitos servos, não pelo Senhor, mas por Deus Todo-Poderoso, então sirvam. Se foram feitos escravos, escravizem-se. Então sirvam ainda mais. A ideia é de humilhem-se. Lembra lá de Pedro como? Em silêncio. Com paciência. Pois ele, o Senhor, o dono, o patrão, que partilha do seu bom serviço, olha aí. Interessante, porque ele está falando dessa relação de escravo e senhor. Escravo era alguém que era controlado por outro, não tinha salário, era propriedade de outro, era subjugado. Então, se nós tocamos nas nossas realidades hoje, que nós temos todos os direitos trabalhistas, então, ele compartilha do bom serviço dele, do escravo, do servo lá. Ele se beneficia do ato de bondade, essa é a expressão, do ato de bondade do escravo, e é dessa forma que o senhor, que o patrão deve observar o serviço do escravo crente. Ele vai falar mais predicados aqui do Senhor. Ele é crente e amado. Então, o ponto é o seguinte, irmãos, nenhuma relação é maior, é superior à relação entre irmãos. Seja de escravos ou senhores. Assim como nenhuma relação é maior, é superior da nossa relação com Cristo. Todos nós somos iguais a Cristo, assim como todos nós somos escravos de Cristo, se nós temos esse privilégio de sermos crentes. O relacionamento que existe dentro do corpo de Cristo transcende essas relações sociais. Por isso que eu mencionei, nós estamos discutindo outro patamar. Nós não estamos argumentando a validade ética, moral de ser bom empregado. Isso não compete a nós. Nós estamos num outro nível de discussão. O termo final, os termos finais, a sentença final ensina e recomenda essas coisas, são duas exortações. Ela pode se referir a tudo que foi iniciado no capítulo 5, no versículo 1, mas não parece que esse é o ponto, porque os termos muito correlatos vêm em seguida a partir do versículo 3. Então essa sentença final ensina e insiste ou exorta estas coisas, faz referência ao que vem posteriormente e não pelo precedente. Então nós vamos ver isso nos próximos sermões. No próximo sermão nós vamos refletir do versículo 17 ao versículo 19, que é onde Paulo retoma a esse tema. Então, para nós não tratarmos de outra temática, depois voltarmos ao mesmo tema que nós tratamos agora, nós vamos pular um pouquinho e aí depois nós retornamos por versículo 3, porque ele vai tratar justamente nessa diversidade do cuidado, agora falando sobre os ricos que ali estavam. William Mouse é um comentarista muito conceituado, e ele falou o seguinte dessa porção, ele disse o seguinte: embora não condescendendo com a escravidão ou pedindo sua dissolução, Paulo deixa claro que a relação mais profunda e significativa é aquela entre dois crentes, e não como a sociedade define sua relação na superfície. Então, Paulo ele já havia falado sobre essa temática 5 anos atrás, quando ele escreveu a sua carta à igreja de Éfeso. Lembra que ele falou dessa relação de servo e senhor? Ele falou especificamente disso. Do versículo 1 do capítulo 6 lá até o versículo 4. Nós não vamos ler, mas o ponto lá, o ponto muito evidente é de que seja a sala de aula, seja o escritório, seja o campo de trabalho, seja o chão de fábrica, seja qual for, tudo isso se torna como um altar onde nós prestaremos culto ao Senhor. Porque lá ele é categórico.
ele deve servir como ao Senhor. Então, todo o chão de fábrica, usando essa terminologia para exemplificar tudo, todo o chão de fábrica, com essa disposição de coração, se torna um templo de adoração ao Senhor. E essa deve ser a nossa conclusão. Essa deve ser a nossa percepção. Os conflitos, então, as dificuldades, então, não devem ser consideradas por nós como superior ao ponto de interromper, de servir de entulho para o avanço do Evangelho, para a propagação do Evangelho, para o bom testemunho da igreja, que é a guardiã da verdade. É a coluna de sustentação da verdade. Então, observe que, para a gente concluir, aquilo que recebemos de instrução da igreja, ela necessariamente ela ramifica, ela evolui, ela toca todas as áreas da nossa vida. Nós vemos aqui as consequências de ouvir falsos ensinos, de ter falsos mestres, de ouvir falsas orientações, de tal forma que seremos sal e luz, em que a sociedade colherá frutos do nosso senso piedoso de vocação, por mais que a sociedade não saiba disso. Nós somos os retardadores da podridão da sociedade, da podridão desse mundo. Embora esse mundo não saiba, embora esse mundo não compreenda isso, seja por nossas orações elevadas constantemente, pleiteando a misericórdia, a graça de Deus na preservação da nossa nação, ou seja, por atos de justiça, a igreja é o centro da nossa vida. Nós devemos compreender isso muito bem. Que Deus nos dê a graça de ter essas percepções, de ter diluída os nossos entendimentos errados, distorcidos. Eu rogo ao Senhor que a sua disposição natural seja toda vez que a sua reflexão, a sua boca iniciar com as palavras eu entendo, eu acho, eu vejo assim. Todas as vezes que começar dessa forma, eu rogo ao Senhor que o Espírito Santo lhe incomode e você pare aí. Porque você começou errado. Não é assim que um crente inicia uma reflexão. A não ser que mais na frente você coloque uma vírgula, uma conjunção adversativa e diga, entretanto, eu perco para o Senhor, que pensa assim. Se não for dessa forma, você está construindo um império de papel, um castelo de areia, que esse mundo terá todo o prazer de destruir, todo o prazer de derribar. Vamos orar. Nosso Senhor, Deus de graça e misericórdia, Senhor de infinita bondade, nós temos tanto, ó Deus, a aprender do Senhor. Somos tão pequeninos, construímos tantas formulações que nos levam para buracos, tropeçamos em reflexões, em disposições, continuamente, que sai de uma mente que percebemos que não é totalmente dobrada diante do Senhor. Nós com tanta facilidade assumimos convenções humanas e sociais e colocamos como superiores as duas Sagradas Escrituras. Então ajuda-nos, ó Deus. Aplique essa palavra em nossos corações. Que as nossas guardas sejam baixadas, as nossas resistências sejam vencidas e que o Teu Santo Espírito comunique vida a nós. Em nome de Jesus. Amém.